Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos dos vírus bacteriófagos. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Assim como existem os vírus que são parasitas de células humanas, existem também os vírus que parasitam as bactérias. E eles são chamados de vírus bacteriófagos, ou podem ser chamados também de fagos. Eles são agentes patogênicos virais específicos, ou seja, podem provocar doenças, atacar e causar a morte de uma bactéria. Os vírus de bactérias possuem uma cápsula proteica muito complexa e está dividido primeiro por uma região poligonal, que é chamado de cabeça, ou capsídel. Nessa região é encontrado seu material genético, que é a molécula de DNA. A próxima região que compõe o vírus bacteriófago é a cauda. Essa região é subdividida entre a bainha contrátil, que é cilíndrica, e as fibras proteicas, que são responsáveis por fixar-se na superfície de uma bactéria. Os vírus bacteriófagos podem ser encontrados em diversos ambientes, como na água, nos alimentos, em resíduos que são produzidos pelas indústrias ou pelos seres humanos, e podem aparecer até mesmo dentro do nosso trato gastrointestinal. Após aderir-se a uma bactéria, esses vírus parasitam as estruturas celulares bacterianas, onde provocam a morte ou a inativação dessa bactéria. A maioria desses vírus tem uma estrutura com cauda, e a minoria tem estrutura filamentosa e pleomórfica. Isso quer dizer que possuem várias formas. Quando o vírus está fora da bactéria, ele é chamado também de vírions, e a sua composição é resumida a dois componentes básicos, um ácido nucleico e um capsídel de proteínas. Mas, em alguns desses vírus, são encontrados lipídios que acabam formando um envelope, ou uma parede. Os vírus bacteriófagos, assim como os outros vírus, são parasitas intracelulares obrigatórios, e, em consequência disso, necessitam obrigatoriamente de um hospedeiro específico para conseguir fazer a sua replicação. Isso acontece também por eles não conseguirem fazer o metabolismo próprio e também não possuírem uma estrutura energética para realizar as suas atividades de multiplicação. E por falar em multiplicação, a multiplicação ou reprodução de um vírus bacteriófago pode acontecer basicamente por dois tipos de ciclos. O primeiro ciclo de reprodução é o ciclo lisogênico e o segundo é o ciclo lítico. Agora, vamos conhecer cada um deles detalhadamente. No ciclo lisogênico, o vírus, ao se aproximar de uma célula bacteriana, vai aderir às suas fibras proteicas à superfície dessa bactéria. A bainha da cauda se contrai, introduz a parte tubular e central na célula bacteriana. Esse processo é semelhante a uma injeção quando fura um ser humano. Nesse acontecimento, o DNA é inserido no interior da bactéria e a cápsula, ou cabeça, fica do lado de fora sem o DNA. A partir desse instante, começam a acontecer os ciclos reprodutivos. No ciclo lisogênico, o DNA é incorporado ao DNA da bactéria, mas não vai interferir de forma alguma no metabolismo dessa bactéria, que vai conseguir fazer as suas divisões normalmente. Com isso, cada bactéria nova já terá o DNA viral, e esse DNA incorporado nessa nova bactéria é chamado de prófago. Após a incorporação do DNA do fago ao da bactéria, começa a acontecer o ciclo lítico. E isso acontece quando as células bacterianas começam a receber estímulos para fazer a transcrição do DNA do fago. Isso quer dizer que o DNA viral começa a comandar o metabolismo da bactéria. E, em consequência disso, vai formar várias cópias do vírus bacteriófagos. A transcrição do DNA viral é feita pelo RNA-M. Esse mesmo RNA-M é que vai comandar a síntese de proteínas do vírus. Depois da formação desse vírus no interior dessa bactéria, vai ocorrer a lise da célula bacteriana, ou seja, a destruição da célula pela grande quantidade desses vírus. Nessa liberação, esses novos vírus podem infectar outras bactérias e reiniciar esse ciclo de multiplicação viral. É chamado de período de latência o intervalo de tempo decorrido entre o momento da infecção até a liberação de novos vírus bacteriófagos. O tempo de um ciclo completo pode durar, em média, de 20 a 60 minutos. Tanto o tempo quanto a quantidade de vírus a serem liberados vai depender do tipo de fago, do tipo de hospedeiro, da composição e até da temperatura do meio de crescimento que eles estão envolvidos.
As bactérias sempre evoluíram em relação aos seus métodos de proteção contra os ataques dos vírus, mas a defesa que mais vai garantir a permanência de uma bactéria é não ter contato algum com esse vírus bacteriófagos. Os vírus, na maioria das vezes, são considerados muito nocivos para a saúde humana, mas os vírus bacteriófagos não causam dano algum para a nossa saúde. Eles podem até ajudar na eliminação de algumas bactérias que podem causar doenças graves para a nossa saúde. É chamada de fagoterapia o estudo que utiliza os vírus bacteriófagos para combater tais tipos de bactérias. Isso significa dizer que os vírus bacteriófagos fazem o controle da população de bactérias, principalmente do nosso sistema digestivo, mas podem provocar alguns danos econômicos, como por exemplo, nos estudos que envolvem as indústrias de laticínios, eles podem provocar sérios problemas na produção de alguns produtos, ou até mesmo a eliminação por completo dessa produção, principalmente quando esses problemas ocorrem na produção de queijos. Os vírus bacteriófagos são de extrema importância para o controle de micro-organismos causadores de doenças, em alimentos e também em nosso bem maior de sobrevivência, que é a água. Esses são os vírus bacteriófagos, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.